Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao programa de número 31. Toda semana estamos aqui analisando, debatendo, colocando o dedo na ferida desses podres poderes que seguem controlando e dominando as agendas e políticas esportivas. Olha, nesse Brasil de hoje, repleto de desgraça, tristeza, sofrimento, uma boa notícia. Ninguém aqui do Ala Esquerda vai precisar mais se ausentar nem se atrasar para as nossas gravações para procurar o Queiroz, porque acharam o Queiroz. Então, olha, nesse clima de pega fogo cabaré, eu movimento a nossa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando um canhotaço pro Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Olá aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, aos amigos e amigas da mesa. E hoje, como você bem frisou aí, um grande dia. Aliás, é complicado, né? Porque no Brasil a gente não sabe sobre o que fala. Hoje a gente, logicamente, tem o nosso roteiro, tem o nosso programa, mas a vontade de falar sobre Queiroz, sobre Campeonato Carioca, voltando essa vergonha aí, tem um monte de assunto. Assunto é o que não falta no Brasil. Mas enfim, vou passar para a Mônica para a gente começar e a gente seguir o nosso roteiro. Beleza, Mônica? E aí, como é que você tá, comadre? Fala, Herbert. Eu tô bem, indo. Nessa atual conjuntura, acho que ninguém tá totalmente bem. E aí, Alexandre, como é que você tá? Fala, Thiago. Um oi, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que tá aí ligado de novo no Ala Esquerda. Queria iniciar esse programa parabenizando os jogadores do Fluminense que se manifestaram aí publicamente juntos contra a volta do futebol, soltaram um manifesto e todos os jogadores publicaram. Acho que isso aí foi muito importante, a gente precisa registrar isso aqui no Ala Esquerda. Mas vamos falar do assunto de hoje, vou passar para o Thiago aqui, para minha esquerda também, para a gente iniciar esse programa. Fala, Thiago. E aí, Mônica, como o Alexandre falou, acharam o Queiroz, né? Vamos ver no que isso vai dar. Tomara que o Canarinho Queiroz cante bastante. Mas não vou enrolar muito aqui, não vou me alongar, só dar um oi aí para a galera que está ouvindo a gente, mais uma vez, para o pessoal que está acompanhando, curtindo nas redes sociais, compartilhando o nosso conteúdo. É muito bom ver que cada vez mais gente está curtindo a gente. Então, eu passo para o Alexandre de novo para a gente começar nosso debate aí, nossa análise. O que você manda, Alexandre? Pois é, Thiago. A gente, diversas vezes aqui no Ala Esquerda, vem levantando algumas hipóteses sobre o papel do atleta, sempre discutindo, né, a necessidade do atleta estar mais envolvido nas questões sociais, o papel político importante que eles têm. Muitas vezes a impressão que se tem é de que o atleta de futebol é um alienado, então um cara totalmente distante das principais demandas comunitárias, aí, as questões importantes que são discutidas, e muitas que têm rebatimento direto no trabalho deles, na vida deles, no país deles, né? Então, por que a impressão que a gente tem é que os atletas são ultraconservadores ou alienados? Tudo isso a gente vem, de certa forma, levantando algumas hipóteses aqui em vários programas, discutindo isso, mas, obviamente, que toda vez que a gente fala desse assunto, a ênfase que a gente dá, né, o foco, a lente, é em cima dos atletas que estão nos principais clubes de futebol, né, os atletas de elite, os atletas que são os mais bem pagos, quando essa não é a realidade, está longe de ser a realidade do futebol brasileiro, né? A gente tem aí dados hoje, informações, levantamentos de diversas consultorias da própria CBF que dão aí esse raio-x do esporte, que mostra para a gente com mais clareza qual é a realidade, né? Quem são os jogadores de futebol, qual é a característica desses atletas, qual é a sua situação social, econômica, seus direitos, como é que eles estão aí encarando essas dificuldades econômicas e sociais e, inclusive, sanitárias que o país vive num momento como esse. Então, acho que é hora da gente encarar esse desafio, tentar repercutir um pouco esse raio-x do esporte, até para a gente entender um pouco qual é as reais possibilidades de manifestação política, de ação social dos atletas esportivos e, mais especificamente, dos jogadores de futebol. Então, já vou deixar essa bola quicando. Eu sei que a Mônica, o Herbert, você, Thiago, levantaram informações, estudaram, fizeram várias pesquisas, buscaram essas informações para a gente debater hoje aqui no Ala Esquerda. Já deixa a bola quicando. Quem quiser já pode chegar junto. Opa, vou eu, Alexandre. Então, a gente trouxe aqui alguns dados
Mas o principal deles, com certeza, é um estudo que foi requerido pela própria CBF, né? A CBF contratou uma consultoria dessas diversas aí que fazem estudo financeiro no futebol, e aí a gente traz o resultado do ano de 2019. A considerar que 2020 é um ano que não existiu no futebol, e a gente espera que continue assim, né? A gente esperava que continuasse assim, que não voltasse o Campeonato Carioca, por exemplo. Mas enfim, vamos aos nossos números aqui. Então, no estudo da Ernst Young sobre os jogadores de futebol, os salários dos jogadores de futebol no Brasil, ele apontou que 55% dos jogadores eles recebem abaixo de R$1.000. 33% recebe entre R$1.000 e R$5.000. Ou seja, 88% dos jogadores de futebol do Brasil recebem abaixo de R$5.000. E aí tem uma série de 5%, 4% para cá e para lá. 5% desses jogadores do total recebem entre R$5.000 e R$10.000. 4% recebe entre R$50.000 e R$100.000. E aí 1% recebe entre R$200.000 e R$500.000. E mais 1%, que na verdade corresponde a 13 jogadores, recebem acima de R$500.000. Então a gente sempre vê aí os debates na mídia esportiva e até mesmo na sociedade, como se jogador de futebol recebesse muito, mas essa não é a realidade, né? A gente pode ver que a realidade principal dos nossos jogadores de futebol é receber abaixo de R$5.000 e até de R$1.000. Então, eles estão dentro da média da população brasileira, do salário da população brasileira. Então, a gente tem que debater isso, a gente tem que discutir e observar quando for cobrar, exigir posicionamento, exigir que eles deem a cara a tapa, porque com certeza não é fácil para eles. E aí, Mônica, o que você tem a dizer sobre os números? Pois é, Herbert, é bem isso. Aqui em Juiz de Fora a gente consegue visualizar um pouco melhor essa realidade, porque o Tupi, que é um time de mais visibilidade aqui, traz esses números pra gente, né? Quando a gente vai ver a folha salarial do Tupi, vai comparar com um time que a gente torce, por exemplo, eu que sou torcedora do Fluminense, quando eu comparo, eu falo assim, meu Deus, cara, né? Não tem nada a ver, a realidade é completamente diferente. Aqui no Tupi, deve ter uns 7, 8 anos, eu me lembro que a gente tinha um atacante aqui que era uma das principais peças do elenco do Tupi, o Alan, fazia gol todo jogo, a torcida adorava ele, e o nome dele no futebol era Alan Taxista. Sabe por quê, cara? Porque ele era taxista. Ele não era jogador de futebol, ele era taxista. O futebol era algo que ele gostava de fazer, mas infelizmente ele não conseguia se manter sendo jogador de futebol, o que é totalmente oposto do que a gente vê nos grandes clubes do Brasil e do mundo, né? E eu quero também, já que a gente está falando, fazendo um raio-x, assim, essas matérias que a gente tem pesquisado, que a gente tem lido para fazer esse programa, eu não consigo visualizar nessa matéria se eles falam esses números, se fala só do futebol masculino ou se também está englobado o futebol feminino. Eles sequer citam o futebol feminino nessas matérias. Eu nunca sei se eles estão fazendo uma média dos jogadores de forma geral com as mulheres ou se só uma coisa do futebol masculino. Não dá para saber. Para vocês verem como que a mídia é completamente machista e tem um discurso que a gente sequer consegue perceber o machismo ali intrínseco, assim. Na matéria que está citando, na matéria pelo menos na do Globoesporte.com, está citando que entre esses 11.683 atletas com contratos ativos registrados, tinham apenas 132 mulheres. Pois é, exatamente. No dia 28 de julho de 2019, quer dizer, tem um ano, a Veja publicou uma matéria que o título era assim: salário do futebol feminino no Brasil se equipara ao da Série C masculina. Quer dizer, o salário daquelas jogadoras dos clubes grandes se equipara da Série C masculina. Os homens no Brasil ganham 118% a mais do que as mulheres que jogam futebol. Se a folha salarial dos times giram em torno dos times grandes, né? Giram em torno de 10 milhões, dos times femininos giram em torno de 100 mil. É muita diferença, uma diferença de 100 vezes. Entre os 52 clubes que disputam o brasileiro feminino, primeira divisão, eu estou falando aqui dos clubes conhecidos, menos de 10% deles assinam a carteira dessas atletas. E o que isso significa? Isso significa que elas não têm fundo de garantia, isso significa que elas não têm nem INSS. Quer dizer, vai para o departamento médico, tem uma contusão, que tipo de segurança essas jogadoras têm? No ano passado,
As jogadoras do Corinthians, o elenco inteiro do Corinthians assinou um acordo de prestação de serviço por um ano. Quer dizer, as condições do futebol feminino são precárias, inclusive as dos grandes clubes, sabe? Essas condições que a gente vê, que a gente fala, jogador de futebol ganha muito bem, não sei o quê. Isso aí, como o Herbert já apontou alguns números aí, são pouquíssimos. A gente não pode deixar de lembrar disso sempre, porque influencia no debate que a gente vai fazer aqui. Com certeza, Mônica, com certeza. E assim, agora eu queria falar sobre a diferença de regiões, né? Sim, é uma diferença nítida quando a gente recorta os salários da região sudeste, que tem 39% dos atletas profissionais. Em média, um jogador dessa região recebe 15 mil. A média do salário dos jogadores do sudeste é de 15 mil reais. Quando a gente compara com a região norte, que tem só 9% dos atletas profissionais, a dessa região é de R$ 1.200, e mais só que o salário mínimo. Então, assim, além da diferença salarial geral, tem essa diferença por região também. Ô, Thiago, deixa eu só fazer um comentário rápido, porque quando eu me referi aos 13 jogadores do Brasil que recebem mais de 500 mil reais, a maioria desses jogadores estão na região sudeste, e todos eles, na verdade, estão na região sudeste e na região sul, né? Tem, acho que 2 jogadores apenas, o Guerreiro e mais alguém que eu não lembro agora, que recebem mais de 500 mil reais, e todos os outros estão em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com certeza, essa média é puxada por esses 13 atletas. É verdade. A diferença também se dá muito pelo tamanho dos clubes, né? Os clubes considerados grandes estão, em maioria, nessa região sudeste e sul. Então, alguns clubes grandes no nordeste, mas os considerados maiores do Brasil estão nessas regiões, né? E a gente vê que a diferença é gritante, é um retrato da sociedade brasileira. 88% dos jogadores ganham menos de 5 mil reais, enquanto menos de 1% ganha mais de 500 mil. É o futebol retratando a sociedade. Pois é, eu lembro inclusive que esse levantamento, né, da Ernst Young, como ele é feito em cima dos contratos registrados na CBF, são os valores em carteira de trabalho. Então, esses números de 500 mil, isso não considera direito de imagem nem direito de arena. E a gente sabe como há todo um planejamento tributário dos clubes para colocar, inclusive, mais dos recursos dos jogadores em direito de imagem, em direito de arena, né, principalmente direito de imagem, esvaziando um pouco o valor que bota efetivamente de direito, né, na carteira de trabalho. E isso aumentaria enormemente essa defasagem que a gente está falando, e essa diferença entre os jogadores que recebem menos e os jogadores que recebem mais, porque os jogadores, obviamente, das séries D e times que estão nos campeonatos estaduais e que não estão em nenhuma série nacional, eles participam de campeonatos que não têm, obviamente, a mesma visibilidade, a maior parte dos jogos não é transmitido, o direito de imagem deles é mínimo, então a diferença entre o que eles recebem efetivamente e o valor final não tem quase diferença, o que é uma situação totalmente oposta nos grandes clubes, em que isso acontece. Isso é até interessante de verificar, porque é algo que já está acontecendo na sociedade de uma forma geral. Quem é professor sabe muito bem como é que é isso hoje. Quer dizer, não existe um plano de cargos e salários adequado, quase isso não é aprovado nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, e na prática você fica com um salário baixo e um monte de penduricalhos, que são essas gratificações, a gratificação por substituir outro professor, a gratificação disso, não sei o quê, que na prática é quase como se fosse, mal comparando, esses direitos de imagem, não sei o quê, eles não entram nos cálculos efetivos do seu salário. Então, por exemplo, quando um jogador rompe um contrato ou alguma situação de litígio com o clube, ele, normalmente, quando consegue a multa ou algum tipo de indenização, é em cima do valor do salário da carteira de trabalho. E aí não pega todos esses outros direitos. Mas eu queria também destacar, e aí eu acho que é fundamental, que esses jogadores que recebem pouco, a grande maioria, aí, 80% dos jogadores de futebol no Brasil,
tem 3 questões que eu acho que a gente tem que abordar aí nessa próxima rodada. A primeira é o fato da gente não ter um calendário decente no futebol brasileiro. Então esse cara ganha R$1.000, R$2.000 e joga 3, 4 meses. Às vezes ele não consegue ir para um outro clube porque a dimensão do futebol dele permite a participação nos campeonatos estaduais. Mas ele não tem, às vezes, condição técnica para ir para as competições nacionais. Então ele fica esperando uma outra oportunidade. Então ele joga 3 meses no estadual aqui. Se o estado tiver um outro torneio, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Copa Rio, que às vezes pega times aí da segunda divisão, alguns outros clubes de menor investimento que não estão nas competições nacionais, nem Série C, nem Série D, ele às vezes ainda consegue jogar mais 2 meses ali, 3 meses aqui. Lembrando que a legislação trabalhista para os jogadores de futebol permite contratos mínimos de 3 meses. Então é isso, quer dizer, o cara ganha pouco e tem um calendário que praticamente destrói as possibilidades dele de jogar o ano inteiro, de estar empregado o ano inteiro. Então eu acho que essa é uma questão muito importante. Outra questão importante é que a gente sabe que o jogador que está nesses clubes de menor investimento, se ele tem um conflito com o clube, se ele entra com uma ação trabalhista, se ele entra na Justiça do Trabalho, ele fica queimado nesses clubes. E aí aquele boca a boca já rola, esse jogador complicado, jogador problema, não contrata mais. Então tem uma chantagem constante em cima desses jogadores para que eles também não peitem as situações de desrespeito trabalhista e profissional que eles sofrem. E olha que sofrem muitos, não há dúvida nenhuma. E um terceiro elemento que eu colocaria, que mostra também a insensibilidade completa, nesse caso, do governo federal, é o fato do Bolsonaro ter vetado os atletas do auxílio emergencial de R$600. Lembrando que Guedes e o Ministério da Economia só queriam dar 200, foi luta aí de partidos de oposição para chegar a 600 para 3 meses, e agora talvez amplie para mais 2 meses, mas os atletas foram vetados. Então está tendo um movimento, inclusive, dentro do Congresso para garantir. E a quantidade de atletas que precisam do auxílio emergencial, ou seja, desses R$600, é muito grande, porque durante a pandemia não teve futebol, e esses caras que jogam 3, 4 meses por ano, como é que vão se virar? Então olha que situação dramática do cara precisar dos R$600 de qualquer forma e ter esse ambiente tão desfavorável para jogadores de futebol no Brasil. Então não tenha dúvida nenhuma de que se tem todo o glamour dos milionários que estão em determinados clubes, tem essa realidade da grande maioria dos jogadores de futebol ganhando pouquíssimo dinheiro e ainda vivendo todo um ambiente de dificuldade para tentar conseguir melhorias na sua profissão. Beleza, Alexandre. Eu quero voltar aqui rapidinho só para complementar a informação do Thiago. Ele bem frisou que a região sudeste, a média salarial é de R$15.000 e na região norte é de R$1.200. Então, só para complementar as outras regiões do país, no Nordeste a média é de R$4.000, no Centro-Oeste a média é de R$2.800, a média salarial, e na região Sul é de R$9.900. Ou seja, a região Sudeste e Sul concentram os melhores salários dos jogadores de futebol no país. E aí, gente, eu quero fazer uma provocação aqui em cima do que o Alexandre disse também, porque não tem como a gente esperar que um jogador que recebe R$1.000, que recebe 3.000, 4.000, que seja, que ele lute contra todo um sistema. A gente tem que esperar isso de quem ganha mais, de quem sabe que não vai ficar desempregado. Porque essa posição desse trabalhador ela é tão sensível quanto de qualquer outro trabalhador, certo? Então, assim, como é que, por exemplo, os jogadores do Bangu, que vão jogar com os jogadores do Flamengo, como é que eles se negam a jogar? Como é que eles criam um manifesto, um movimento contra a FERJ, contra a CBF, contra quem for? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Então, essa fatia de 88%... Aliás, a gente pode até colocar os outros também, quem recebe até R$10.000 também não é um salário que, assim, comparado com a população brasileira, é um salário alto, R$10.000. Mas ainda assim não é esse salário que tira você da pobreza. Se o jogador fica sem clube e ele recebe R$10.000, se ele fica sem clube por 3, 4 meses, ele também vai estar numa situação bem complicada. Então, principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê que essa faixa salarial, a CBF, que é uma entidade que em 2019 teve R$1 bilhão de lucro líquido, né? Com perdão do eufemismo, mas R$1 bilhão de lucro dá para bancar esses jogadores, daria para bancar o isolamento social, a quarentena desses jogadores.
Não faz porque não quer. Não faz porque é uma entidade elitista, é uma entidade preconceituosa, que só visa o lucro e não visa em nenhum momento a saúde das pessoas, a saúde dos seus atletas e o bem do futebol. Então, um outro resgate que eu quero fazer na fala do Thiago, que essa divisão salarial, essa estrutura do Brasil, ela não tem nada a ver com grandeza de clubes, pelo menos na minha opinião. Até porque grandeza é algo bem discutível. Para mim, existem centenas de clubes grandes no país, né? O que importa é a representatividade, a relação com essa torcida, a história no futebol. Então, não é só questão de títulos e números de torcedores. Então, essa divisão salarial, ela tem muito mais a ver com a história do país, a história de concentração de renda do Brasil, e principalmente a concentração dos grandes veículos de comunicação na região sudeste. E aí, falando de futebol, leia-se Rede Globo de televisão, né, as grandes cadeias de rádio também. A gente já falou aqui já teve um programa inteiro para falar sobre direitos de transmissão. Então a gente sabe que em regiões, tanto da região sul quanto da região nordeste, da região norte, tiveram sempre jogos transmitidos dos clubes do Rio, dos clubes de São Paulo, seja pela rádio ou pela TV. Então isso influencia tamanho de torcida, isso influencia a penetração do clube em alguns espaços, isso influencia também na hora de negociar contrato de televisão. E se influencia na hora de negociar contrato de televisão, influencia o quanto que o clube vai receber e o quanto o clube pode pagar de salário para os seus atletas. Então parece que está tudo separado, mas na verdade, se a gente ligar os pontinhos, a gente entende muito da realidade do Brasil a partir do futebol. É ou não é, Mônica? Sem dúvida, sem dúvida. E essa realidade que a gente está expondo aqui, ela acontece em várias outras profissões, né? Se você for pegar no jornalismo, por exemplo, quantos são os William Bonners da vida? Pouquíssimos. São pouquíssimos os jornalistas que de fato ganham bem nesse país. A esmagadora maioria, estou falando de jornalismo porque é a minha profissão, a maioria esmagadora ganha salários parecidos com esses do futebol, parecidos com esses que a gente está apresentando aqui da maioria, né, dos jogadores de pequenos clubes e tal. E aí, Herbert, você falou muito bem, como que jogadores de times menores vão se unir, peitar a CBF, peitar federações, peitar até a direção do clube? Como? Só existe um jeito de fazer isso. E mesmo assim, nem até esse jeito deixa lacunas, mas só existe uma forma de conseguir um pouquinho de direito, um pouquinho de qualquer conquista, que é junto, unido e organizado, que são as melhores ferramentas, são os sindicatos, sabe? E como que a gente faz para os jogadores de futebol entenderem isso, para eles perceberem que eles são trabalhadores, que eles precisam se unir, como os trabalhadores jornalistas se unem para tentar melhorar o seu salário mínimo, melhorar os seus direitos, como os metalúrgicos se unem, como os bancários se unem e outras categorias. Através do sindicato, eles precisam se sindicalizar, precisam ficar juntos, unidos. E para que eles entendam isso, é preciso politizar o debate do futebol. É o que a gente está fazendo aqui, já tem mais de um ano, né, com a ala esquerda, mas é o que a grande mídia não faz. É o que a grande mídia finge que não acontece. Eles discutem o futebol dentro de 4 linhas, quem que é o melhor atacante, quem é o melhor lateral esquerdo, quem é não sei o quê, quem é o melhor técnico, quem vai ganhar a bola de ouro, papapá, quem ganha... Isso eles discutem o dia inteiro, incessantemente, sabe? E até enche o saco às vezes, porque cada um fala uma coisa, enfim. Mas é preciso politizar esse debate. É preciso entender o futebol fora das 4 linhas, sabe? A grande mídia tem muita culpa nisso tudo que a gente está falando aqui. Essa discrepância toda é porque trata o futebol como se fosse só um jogo. E a gente está vendo isso está escancarado na nossa cara, todo mundo falando isso. Não é porque vocês estão politizando o futebol. Tem 3 ou 4 programas que eu estou falando isso, né? Que eles estão reclamando que a gente... O ala esquerda agora tem vários seguidores aí, fãs, para não dizer o contrário, né? Nossas mídias sociais estão bombando aí de gente esculachando e xingando a gente que a gente está politizando o futebol. Estamos politizando e vamos continuar politizando porque sempre foi, e é assim que a grande mídia devia tratar esse esporte. É isso, Mônica, é isso. O futebol sempre foi politizado e, infelizmente, a grande mídia e a direita e as grandes corporações sempre aproveitaram o futebol politicamente. E essa despolitização é falsa. A despolitização é um ato político da direita. É proposital, porque imagina os jogadores se unindo num sindicato, exigindo melhorias no calendário, exigindo
que todos os clubes tenham um calendário para jogar o ano inteiro, exigindo uma equiparação de salários ou pelo menos algo mais justo, exigindo todos os direitos que eles precisam, todos os benefícios. E imagina, o futebol ia se tornar muito mais equilibrado. E aí você imagina o Madureira, um exemplo aqui do subúrbio do Rio, o Madureira conseguindo formar um time bom o suficiente para disputar o título da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas por que não é interessante para a grande mídia, para as grandes corporações? Porque o Madureira não tem muitos torcedores. O consumo, a audiência, enfim, cairia. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Tudo isso é construído. Assim como a sociedade, o futebol também tem seus privilégios construídos. O privilégio é uma construção social, né? Então, a gente vai continuar assim politizando, como a Mônica bem falou. A gente está aqui falando da diferença absurda de salários dos jogadores, está aqui falando como a maioria dos jogadores do esporte mais popular do Brasil vivem na pobreza. Só citando uma fala do presidente do Madureira, já que eu dei o exemplo do Madureira, uma fala que até defende a volta dos jogos, o qual a gente aqui é radicalmente contra, mas o presidente do Madureira dizendo que os jogadores do clube estão passando por dificuldades, os jogadores estão dirigindo Uber e, enfim, trabalhando com aplicativos de entrega, e isso é culpa da CBF. A CBF conseguiria ajudar os clubes médios, os clubes pequenos, considerados pequenos, a continuar pagando salário para esses jogadores, mas não quer, porque é interessante manter a estrutura social, manter a estrutura atual. É complicado, assim, é uma situação que a gente precisa politizar, porque senão o futebol vai acabar sendo extinto, né? Daqui a pouco vira tão negócio que perde a graça, como já está perdendo muito a graça. Então, Thiago, dialogando aí com essas questões que vocês estão levantando, que são todas muito importantes, eu concordo e eu acho que é nessa linha que a gente tem atuado aqui, é de cobrar os jogadores dos principais clubes, esses jogadores que têm a melhor estrutura, que têm acesso a informações, que têm condição financeira, inclusive, para ter mais liberdade de movimentação, para enfrentar determinadas dinâmicas que acontecem dentro do ambiente esportivo. E eles têm, inclusive, esse papel corporativo e social, na minha opinião. É um papel pensando na valorização da sua profissão e no papel de olhar a realidade social do nosso país. Porque realmente fica muito difícil para o atleta que ganha um salário mínimo, que a gente sabe que se ele reclamar de salário, ainda o dirigente ainda joga a torcida, né, usa a torcida para dizer que o cara é mercenário e tudo mais. A gente sabe que é uma profissão... É incrível, né, a gente pensar isso. A gente está conversando junto sobre isso, estou quase levantando essa hipótese. Dentro da realidade hoje do Brasil, que 80% dos trabalhadores brasileiros estão no setor de serviços e comércio, né, o setor terciário, que a indústria brasileira cada dia diminui mais. E o setor primário, que é a agricultura, e não sei o que, com essa história de agro é tech, agro é pop, está cada vez mais mecanizada, então já diminuiu profundamente o número de pessoas nessas áreas também. Então a gente tem até previsão de que em 10 anos 90% dos trabalhadores brasileiros vão estar nesse setor de serviços e setor de comércio. A gente fala, poxa, é a uberização da sociedade, é a ultra precarização, né? O Ricardo Antunes, que é da Unicamp, usa essa expressão, né? O proletariado ultra precarizado, né? A realidade do trabalhador hoje no Brasil. O jogador de futebol desses clubes de menor investimento estão numa situação pior dentro dessa estrutura, porque eles têm um prazo curto de carreira, né? Então, quer dizer, ainda tem isso que tem que ser levado em consideração. Se o cara está num clube pequeno, ele não tem dinheiro, ele tem que jogar futebol e dirigir Uber à noite, ele tem que fazer um produto para vender junto com a esposa. O tempo que esse cara tinha que estar descansando, se recuperando para poder novamente jogar, é mínimo.
Então esse cara ainda se desgasta mais fisicamente. A tendência é que a carreira dele se encerre até mais cedo do que outros atletas que têm todo um trabalho de fisiologia, estrutura nos clubes e que se dedicam exclusivamente ao futebol. Então esse é um negócio sério também que a gente tem que levar em consideração. E uma outra que tem a ver com o que a Mônica está falando, da necessidade de politizar os jogadores, a estrutura de sindicatos, é a gente analisar a formação desses jogadores. A gente já tocou nesse assunto diversas vezes aqui no Ala Esquerda. Estou até separando aqui alguns materiais, quem sabe aí numa outra rodada aí que a gente for discutir esse tema da formação dos atletas. São relatórios que falam sobre educação e categorias de base, né? Como é que é esse garoto que está no infantil do clube, que já está na competição, ou está no juvenil, esse garoto está na escola, mas enfim, ele vai na aula e onde é que ele estuda, onde é que ele faz os deveres de casa, onde é que ele vai, enfim, se ele vai, às vezes, volta para o próprio clube, dorme na estrutura do clube, vive ali outros interesses, dorme com umas 4, 5 garotos do mesmo quarto. Quer dizer, como é que esse cara vai ter, que estrutura ele tem para estudar, ele tem um computador, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração para mostrar a forma com que esse profissional chega no adulto. Quer dizer, ele já tem, às vezes, uma origem muito humilde, já tem uma influência das igrejas evangélicas, tudo isso já pesando muito para enfraquecer uma visão de mundo mais coletivo e trabalhar numa lógica muito individualista, né, nesse modelo tradicional de vida e de família que a gente tem. Quer dizer, o cara quase não estuda, ou tem uma forma de estudar muito que deixa muito a desejar, o cara tem uma carreira curta, o cara ganha pouco, o cara tem os direitos trabalhistas desrespeitados, o calendário é horroroso. Quer dizer, é uma situação dificílima, é realmente muito grave. E aí eu acho que o jogador de futebol que está resolvido, digamos assim, profissionalmente, ele deveria ter uma perspectiva um pouco mais clara do seu papel, não só em relação às coisas que diretamente o envolvam. Agora, por exemplo, teve uma situação, né, que um projeto de lei que foi aprovado nesses dias, já faz muito tempo não, que inclusive os clubes não vão ter que pagar as dívidas do Profut, um monte de situações como essa, liberando mais uma vez os clubes das suas responsabilidades, mas tinha uma questão que diminuía, né, o FGTS para 50% no caso de demissão de atleta, e ainda podia ser parcelado. E aí houve um movimento, aí Felipe Melo, Diego, teve uns caras aí que se movimentaram e pressionaram para que isso não fosse aprovado, e acabou não sendo aprovado. Então, em alguns momentos, eles conseguem se articular. Infelizmente, ainda está muito numa dimensão corporativa dos grandes atletas, mas isso pode ser ampliado, evidentemente, para uma visão corporativa que envolva todos os jogadores de futebol, principalmente esses que ganham pouco, e principalmente essa dimensão social que é muito importante, porque você pertence a uma categoria, a categoria do jogador de futebol. Então não pense que você é apenas a categoria dos jogadores de futebol que ganham acima de 500 mil e jogam em clube grande. Acho que você deveria repensar um pouco qual é o seu papel, inclusive estratégico e social da sua profissão. Bom, é isso. Excelente fala, Alexandre. Temos um programa. Vou me despedindo aqui, fazendo um comentário rápido, na verdade fazendo uma citação a um brother meu, Rafael, que é jogador de futebol, já jogou aqui terceira, segunda divisão do Rio, já viajou esse Brasil para jogar. Ele sempre comentou comigo que, em geral, o jogador de futebol é um ajudante de pedreiro, que um dia pode se tornar um engenheiro renomado. A gente sabe que a engenharia é uma área em crise aí no país também, está sofrendo muito, muita gente desempregada e trabalhando de Uber, mas dá para aprender o que ele quis dizer, né? Porque é isso, o cara tá ali trabalhando, ganhando pouco, tendo pouquíssimos direitos trabalhistas, quando tem, vários deles não são respeitados, e ninguém olha por ele. E de um dia para o outro ele pode estar num grande clube, mas a gente sabe que essa não é a regra, isso acontece com bem pouca gente, é um funil muito apertado, e é mais ou menos isso que acontece. Então a gente volta na semana que vem. Da minha parte, estamos finalizando o programa. Um abraço aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, e até semana que vem. Valeu! Pois é, Herbert, para fazer todos esses debates, eu costumo separar o jogador de futebol. Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, de o jogador de futebol que é trabalhador e o jogador de futebol que é empresa, né? É aquele cara que já começa a contratar assessor de imprensa, assessor de não sei o quê, o cara que vai fazer as mídias digitais, ele já é uma empresa, ele já tá pagando salário para os outros, ele já tá movimentando uma galera ali, ele já é uma empresa.
E aí é nisso que o Alexandre falou, esse cara a gente tem que cobrar mais, esse cara precisa ter mais responsabilidade social, política e etc. Eu queria dizer também que a gente começou esse ano, a ala esquerda começou esse ano debatendo aquela série na Netflix, The English Game, que os operários, eles não podiam receber para jogar bola, né? Tinha essa discrepância, porque os outros jogadores não precisavam receber porque eram ricos, então faziam isso com mais tranquilidade, treinavam com mais tranquilidade, não precisava dividir a profissão, né? E a gente hoje em dia está praticamente igual, só mudou um pouco a estrutura, mas é mais ou menos isso, né? Esses jogadores que a gente citou que recebem muito dinheiro, eles são só jogadores de futebol, eles só tem que se preocupar em treinar, comer a comida certa com o nutricionista, tem um médico deles, tem um fisioterapeuta deles, faz massagem, equipamento nos clubes e na casa deles para cuidar das lesões. Em compensação, esses 80% aí não tem nada, zero estrutura, a casa deles muitas vezes não dá nem para, mal conseguem transitar de um cômodo para o outro, quanto mais fazer exercício físico, ter seu próprio massagista e etc. Então é muito discrepante tudo isso. Quero citar que, para quem gosta de ler aí, para quem gosta de um livro, ainda mais nessa quarentena aí que a gente está fazendo outras atividades, dando tempo, queria indicar o livro do Paulo André. Paulo André, zagueiro, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Atlético Paranaense. O Paulo André escreveu um livro que chama O Jogo da Minha Vida, Histórias e Reflexões de um Atleta, que ele conta a trajetória dele dentro do futebol desde garotinho, desde ele pegando com 14 anos, saindo da cidade dele, sozinho, morando em alojamento, passando perrengue, treinando em campo de várzea, muito mais sujeito a isso que eu falei, que são as lesões e tal. E aí você tem uma lesão com 17 anos, uma lesão séria, acabou sua carreira, né? Você vai fazer o quê? Se você largou seus estudos, largou sua vida inteira para treinar, como é que você volta a estudar? E esse livro fala muito disso, ele faz uma reflexão muito boa nesse livro, então quem tiver a fim de ler, eu super recomendo. Então é isso, até semana que vem, e acharam Queiroz, gente, podemos comemorar pelo menos isso, né, Thiago? Isso aí, Mônica. Pelo menos um dia a gente tem alguma alegria, né? Falando sobre isso, o Paulo André tem uma consciência, né? É um cara politizado, é um dos poucos no futebol brasileiro. Infelizmente, os jogadores, esses que ganham mais, que estão nesse 5%, 7%, 8% privilegiados, acabam sendo um retrato também da mentalidade que nos é imposta desde muito novos. A tal da meritocracia, a mentalidade competitiva do capitalismo, né? Então, assim, o cara acaba esquecendo tudo que ele passou, todo o perrengue que ele passou, vivendo em alojamento, a vida muitas vezes em comunidades ou periferias. E quando ele começa a ganhar 100 mil, 200 mil por mês, ele simplesmente fala que venceu na vida e os outros não são responsabilidade dele. Mas isso não é culpa do cidadão, isso é culpa do sistema. O sistema nos força a pensar assim, que é cada um por si, e que se você trabalhar duro você vai conseguir, né? Então, às vezes, um engenheiro renomado que ganha 60, 80 mil por mês tem o mesmo pensamento. Ele não está nem aí para o ajudante de pedreiro que está passando perrengue, mas porque o sistema é todo feito para a gente pensar assim, e o futebol não se descola dessa realidade. Então, sim, a forma de mudar isso é politizando, não tem jeito, é coletivizando, é mostrando que a sociedade é muito melhor quando tem empatia, quando as pessoas pensam umas nas outras e agem para ter um mundo melhor. Também da minha parte temos um programa, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o Twitter @alaesquerda7 e o Instagram @ala_esquerda7. A gente está nas seguintes plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast. Você pode escolher, não tem desculpa para não ouvir a gente. Deu pau no Spotify, vai no YouTube, todo mundo consegue, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau. Beleza, galera, encerramos o Ala Esquerda 31. Voltamos semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, galera.